Toma comigo a palavra de Deus, primeira carta de São João 1, pode se assentar, versículo 5. Primeira carta de São João, enquanto você procura a palavra de Deus, eu vou me apresentar, amém? Quem não me conhece, nunca me viu na vida, levanta a mão bem alto. Nossa, esse lado direito não perdeu nada, então. Quem me conhece, levanta a mão. Vocês sabem que não perderam nada, né? Vou me apresentar então. Me chamo Luiz Gabriel, tenho 34 anos, sou casado com a graça de Deus. Agora dia 1º de outubro eu faço 8 anos de casado. Sou pai de 3 filhos agora. O Estevão, que tem 7 anos, a Maria Tereza, que vai fazer 5 anos, e não posso dizer para vocês ainda, né? Mas está no ventre com 12 semanas. Eu já sei o que é. Mas nós vamos fazer uma surpresa depois lá. E mais um filho no ventre da minha esposa. E por que tem mais esse terceiro filho agora, nesse ano? Porque os meus 2 filhos estavam pedindo mais um irmão. Quando a gente casa, a gente diz o quê? Para a igreja, para Jesus, os filhos que Deus manda. E esse ano foi diferente, porque esse ano os meus 2 pequenininhos estavam dizendo: pai, nós queremos um irmão, mas vocês têm um irmão, um com o outro aí. Não, mas nós queremos mais um irmão. Então ali foi a oração deles, com a graça de Deus. Faz 14 anos que eu encontrei Jesus, o amor da minha vida. Desses 14 anos, 10 anos pregando a palavra de Deus por todo o Brasil. Estive há pouco tempo lá na sua casa, né? Tive terça-feira lá, quase viemos junto, né? Eu fui para o PHN terça-feira lá com o Peter, eu voltei na quarta. Não sei que dia que tu pegou o voo, foi na quinta, acho? Quinta-feira. Quarta-feira eu peguei o voo e voltei para o Rio Grande do Sul. E uma alegria muito grande servir a Deus nesses 14 anos, 10 anos viajando pelo Brasil, e uma graça muito grande poder estar aqui, amém? Jovem, olha aqui para mim rapidinho, olha só, deixa eu falar uma coisa, não mexe, não respira aí. Nesses 10 anos viajando o Brasil, a gente é um ser humano como qualquer outro, amém? A gente tem dor de cabeça, a gente tem dias que não são dias fáceis, amém? Às vezes acontece que o filho está gripado, ou a esposa está gripada, a gente sai para a missão, aconteceu alguma coisa. Mas essa semana para mim talvez foi uma semana mais difícil. Por quê? Porque minha filha desde sábado para domingo, e eu já não sou pai de primeira viagem, quem é pai sabe o que eu estou falando. Quando o filho tem febre, o que orienta? 48 horas esperar para depois levar ao médico, amém? Porque pode ser qualquer coisa, uma infecção, alguma coisa, uma coisa pouca. Só que desde sábado a minha filha estava com febre, então ela teve febre sábado, teve febre domingo, teve febre na segunda-feira, aí começamos a monitorar. Na segunda eu vou viajar, na terça-feira ela teve febre, assim, não era febrezinha de 38, era febre de 39,7, 39,8, era febre alta. Então eu fui viajar com isso no coração. E quando eu voltei, eu estava louco para ir para casa, eu estava louco para chegar em casa. Foi maravilhoso o programa, o PHN, a segunda vez que eu fui, estava muito bom tudo. Mas eu estava louco para chegar em casa. Na quarta-feira, eu cheguei em casa e já levei ela ao médico. Chegando lá, o que você quer do médico? O médico vai olhar e diz assim: não, é garganta, é ouvido e ponto. O médico olhou tudo e disse assim: ela não tem nada. Então, deu um remédio para alergia lá, porque ela estava mal com uma tossezinha, mas não era para dar febre, e mandou para casa. De quinta para sexta-feira, a febre aumentou de novo, eu fui para o Santo Antônio, para o hospital. Então o que eles fizeram? Eu falei: eu só saio daqui com uma bateria de exames dela. Então nós ficamos da meia-noite até às 6:30 da manhã, quando saiu o resultado, e não tinha nada. Só que isso para um pai e para uma mãe é mais preocupante do que ter alguma coisa, porque você quer uma resposta, e a febre voltou de novo.
Então, ela não poderia ter tido febre ontem, porque ela disse, como o Dom começou a dar o remédio para alergia e tal, e tal, e tal. E assim, a minha filha, a minha menininha, é minha pequenininha. Eu sou pai de menino, é maravilhoso, meu filho joga bola tudo. Mas filha é filha. Filha é mais do pai. E desde então, de sábado, eu estou com meu coração inquieto, porque a gente gosta de ver filho doente. Principalmente com essa preocupação. E essa noite, de novo, ela teve febre, mais uma vez. Então eu vim para cá hoje, e não sei o que vai ser quando eu chegar em casa, mas dizer para você que o coração da gente, a gente confia em Deus, sabe? E você pode dizer assim, Gabriel, mas é só uma febre. Mas uma febre de quase 7 dias não é uma febre normal. Precisa ser investigado, precisa saber alguma coisa. Então eu quero dizer para você que, sim, eu viajei durante a semana, eu deixei a minha casa, a minha família, deixei minha filha em casa e vim aqui para dizer para você que nós não podemos ir aqui brincar de Jesus. Nós não largamos um final de semana, não viajamos, não largamos a nossa vida para talvez sim falar com Deus, Pai, talvez sim. Será que Jesus existe? Não. Então eu vim aqui hoje dar o meu melhor para Jesus, amém? Um pequeno exemplo para você de que nem sempre está tudo bem na nossa vida, mas está tudo bem se tiver Jesus. Você consegue entender? Se tiver Jesus está tudo bem, porque nós temos Ele. E Ele é a razão da nossa vida. Ele é o amor da nossa vida. O tema da nossa pregação é a nossa comunhão com Deus, como nós precisamos voltar a ter comunhão com Deus. Por isso que na carta de São João vai dizer assim: a nova que dele temos ouvido e vós anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele, mesmo esta luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Palavra da salvação. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. A palavra comunhão, original do grego, ela citada nas Sagradas Escrituras mais de 115 vezes. E 87 vezes somente citada pelo apóstolo Paulo. A palavra comunhão citada por Paulo, e aqui tem um mistério. Por que de 115 vezes nas Sagradas Escrituras, 87 vezes a palavra comunhão é citada por Paulo? Para dizer para mim e para você que, mesmo que andamos por caminhos errados, mesmo que vivemos uma vida que nem Paulo, uma vida afastada, uma vida que não tinha comunhão com Deus, que era Saulo, quando nós encontramos Deus, quando nós encontramos Jesus, Ele quer ter comunhão conosco, amém? Eu quero dizer para você que Deus, que nessa tarde, quer voltar a ter comunhão com você. E aqui tem vários tipos de pessoas: aquelas que já têm comunhão com Deus, aquelas que não sabem nem o que é comunhão com Deus, aquelas que tiveram comunhão com Deus, mas estão numa vida morna, e aquelas que estão afastadas da comunhão com Deus. Olha para mim, quem é você dessas 4 pessoas aqui nessa tarde? Dá uma pensadinha. Você é aquele que está na comunhão com Deus? Você é aquele que acorda para rezar o rosário da madrugada com o Frei Gilson? Você é aquele que está no fogo? Você é aquele que não tem, você está estudando a Bíblia, você está buscando a palavra, você vai para o sacrário? Você é aquele talvez que conhecia tudo isso, mas hoje está morno. Eu vou na igreja, não vou na igreja. Mas aí tem retiro, será que eu vou no retiro? Você talvez é aquele que conhecia tudo isso, mas agora se afastou do caminho, e hoje deu uma chance para Deus e voltou para esse encontro? Ou você é aquele que não sabe nem o que é comunhão com Deus? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No início da minha caminhada, há 14 anos atrás, quando eu encontrei Jesus, eu descobri uma coisa muito engraçada. Desculpa eu estar descendo toda hora, mas eu tenho, se eu pudesse, eu
jogava esse latão para cá. Eu descobri que na esquina da minha casa existia umas irmãs chamadas Irmãs de São José. Então, para mim, elas sempre eram irmãs da igreja, que iam para a missa e estava tudo certo. Elas moravam mais ou menos umas 6 casas da minha casa. E eu era um jovem totalmente do mundo. Fumava, bebia, pra balada, andava de agarramento assim naquela esquina, ficava fumando, fazia o diabo naquela esquina. Quando eu encontrei Jesus, que nem vai dizer aquela musiquinha, eu era um bêbado que vivia drogado, hoje eu estou curado, encontrei Jesus. Eu queria ter Jesus como meu amigo. Por quê? Porque os amigos que eu tinha já não eram mais, faziam parte daquele ciclo de amizade. Então, eu descobri que na esquina da minha casa tinha uma capela. E dentro daquela coisinha quadrada lá, que eu não sabia o que era, tinha Jesus. Então pensa eu, a primeira vez que eu bati na porta da irmã. E ela, oi Gabriel, tudo bem? Tudo bem. Ela perguntou, o que aconteceu? Jogou a bola para cá? Aconteceu alguma coisa? Não, eu queria adorar Jesus aí na capela. E ela, tudo bem. Ela abriu a porta da capela, eu fui para dentro da capela. Claro que ela ficou me espiando para ver se eu não ia, meter a mão em nada. E eu ia toda terça-feira lá adorar Jesus. Chegava a terça-feira, eu batia lá e dizia, posso usar a capela? E ela, pode usar a capela. Por mais de 3 anos, de 2010 a 2013, eu nunca tive Facebook, Instagram na época acho que nem existia. Naquela época não sei se tinha, 2010 ainda. Mas eu queria somente ficar com Jesus. E por muitas vezes na minha caminhada eu estava desanimado, sim. Por muitas vezes na minha caminhada eu não queria talvez ir lá na capela. Mas um dia eu li uma história de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela não estava afim de ficar com Jesus na capela. Ela não estava afim. Só que ela é Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem já ouviu falar de Santa Teresinha do Menino Jesus, levanta a mão. Que bom que o pessoal do lado direito não me conhece, mas conhece Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz assim, hoje eu não vou adorar Jesus, mas eu vou entrar nessa capela somente por regra. Então ela entra na capela, pede para a irmã colocar na capela, chavear a porta, e ela nem olhou para Jesus no sacrário e ficou contando os tijolinhos da capela. Quando terminou as 2 horas de adoração, ela fechou, não deu nem tchau nem oi para Jesus e foi embora. Passando os dias, ela ficou de boa com a vida, e ela foi conversar com o seu amigo Jesus, e ela disse assim, Jesus, qual foi a melhor vez que eu te adorei? E Jesus falou, foi o dia que você contou os tijolinhos da capela. Mas como, Jesus, eu não queria estar com você? Ele falou, por isso, porque você não queria estar comigo, mas mesmo assim você estava comigo. Pode aplaudir essa verdade aí. Então, comunhão com Deus é um esforço da nossa parte. Então nessa capela muitas vezes eu já não estava com vontade de ir. O que eu fazia? Eu levava uma bolachinha recheada, um refri, e ficava lá olhando para Jesus lá, e ele não falava nada, e não falava nada, e ficava comendo na frente dele. Mas um dia ele falou uma coisa para mim. Eu viajando o Brasil inteiro, pregando a palavra de Deus em vários lugares. E um dia eu num cantinho, na casa da irmã Zélia, lá em Curitiba, diante de Jesus Eucarístico, eu quietinho, sem mexer no celular, sem microfone, sem nada. Ele falou para mim, eu sinto saudade quando você me visitava lá naquela capela. Do que adianta os palcos, do que adianta a missão, do que adianta o status, se eu não tenho comunhão com Deus. Você precisa voltar a ser amigo de Jesus. Você precisa voltar a ter comunhão com Jesus. Você precisa voltar a conversar com Jesus. E você que não conhece Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Você que estava morno, que dizia, olha, mas será que eu preciso voltar? Volte. Porque dessa vida, nós não sabemos o nosso dia.
Todo dia eu faço um pedido a Deus. Eu quero ver meus filhos crescer. E se Deus achar que não é vontade dele? Eu tenho que estar preparado todo dia para ver o Senhor Jesus. Você já perdeu algum amigo? Já perdeu, né? Já perdeu alguém que você diz: nossa, fulano morreu. É triste. Quando nós vivemos nessa terra, quando nós morremos, nós vamos nos encontrar com Deus. Amém? Eu vou dar uma aula aqui do juízo particular, de toda essa questão, porque não é esse o foco da pregação. Mas o que eu vou dizer para Jesus? Eu preguei no teu nome. Eu deixei minha filha lá com febre em casa, Jesus, sabendo que talvez eu tenha que levar no hospital de novo. Eu fui lá pregar. Talvez ele diga para mim: eu não te conheço. Eu prefiro que Jesus diga para Jesus: Jesus, lembra, ó, gota a gota eu tive contigo todos os dias. É comunhão, é amizade. Você entra na casa de alguém que você não conhece? Só se for, nem vou falar só se for os candidatos por aí que invadem terra. Estou brincando. É o que está dando na televisão. Eu nem me envolvo com política. É só para você se ligar. A gente não entra na casa de quem a gente não conhece, não é verdade? Como é que nós vamos entrar na vida de Jesus se nós não conhecemos ainda? Olha aqui para mim. A nossa palavra sobre comunhão, eu queria que você entendesse uma coisa. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vemos lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva, eles tinham comunhão e por causa do egoísmo, por causa do orgulho, eles não tiveram mais comunhão com Deus. Se nós pegarmos lá em Êxodo, Moisés era um homem que tinha comunhão com... Faz o seguinte para mim, pega os 2 dedinhos, bota no nariz da pessoa que está do seu lado, vê se ela está viva, porque ela não responde nada, vê se ela morreu. Faz assim, ó, pede para lá, cheirar a florzinha que nem soltar. Moisés tinha comunhão com... Vocês são jovens, gente. Pelo amor de Deus. Já o faraó por orgulho, já o faraó por egoísmo não tinha comunhão com Deus. Nós olhamos lá em 1 Samuel, nós vemos que o menino chamado Davi tinha comunhão com... Ressuscitou. Nós vemos que Saul, olha aqui para mim, e a partir de 1 Samuel capítulo 16, nós vemos que Saul vai se perdendo. E Saul era um homem que tinha comunhão com Deus, mas já não tinha mais, por quê? Por causa da inveja, por causa do orgulho, por causa do egoísmo, foi perdendo a sua comunhão com Deus. Quantos começaram na caminhada? Como não passou aqueles 4 tópicos, eu vou jogando aqui, tá? Foi esses 4, não passou. Como muitos na caminhada iniciaram, e no meio do caminho, mas olha, eu comecei lá no grupo de jovem lá, comecei arrumando cadeira, agora estou lá no ministério não sei de onde, e aí o fulano que chegou hoje já está pregando, e aí nós ficamos dando atenção para o fulano, e esquecemos daquilo que Deus tem para nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, desde o início do meu ministério eu fui chamado de uma palavra, que eu era muito burro. Eu ouvi de pregador falar para mim: você é muito burro. Mas quando eu comecei a pregar por aí, pelos cantos, as pessoas veem talvez dizer: olha, você é burro, mas que bom que você está indo, né? Mas eu aprendi uma coisa com um santinho, que eu sou devoto dele, chamado São João Maria Vianney. O bispo falou para ele com toda delicadeza, falou: João, eu não posso te ordenar padre, porque você é burro. Escuta, falou para São João Maria Vianney. Olha o que ele disse para o bispo. Bispo, com todo respeito, se Sansão com uma queixada de burro matou 1000 homens, imagina o senhor com um burro por inteiro. E quem foi São João Maria Vianney? Um grande santo da igreja. O que importa, gente, é se nós temos comunhão com Deus. O que Santa Teresinha dizia: o que importa é o que Deus pensa de mim.
Então, se nós olharmos desde o Antigo Testamento, foram homens e mulheres, uns tiveram comunhão com Deus, outros não tiveram comunhão com Deus. Uns seguiram o caminho na presença de Deus, outros quiseram ir para o lado do orgulho. E eu digo para você, a escolha é sua hoje. Você quer ter comunhão com Deus? Ou você quer seguir a sua própria vida? Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está viva, né? Se ela não está dormindo. Pergunta o que ela escolhe, comunhão com Deus ou andar sozinho? Olha aqui. Nós precisamos voltar a ter comunhão com Deus, amém? Quando nós voltarmos a ter comunhão com Deus, Ele só quer uma coisa, Ele nos quer todo para Ele. Ou nós damos tudo para Deus, ou a gente não dá nada. Você está entendendo? Ou nós damos a nossa vida para Deus, ou nós não damos nada para Ele. E aqui eu estou dizendo de dar a vida, não é você ser perfeito, não. Perfeito é um monte de lugar em que você pode ir para qualquer outro lugar que é cheio de gente perfeita. Tem pecador aí também? Aí, sim ou não? Ele nos quer para Ele. Um exemplo do Novo Testamento para a gente, ainda seguindo essa pregação. Judas Tadeu. O que aconteceu com Judas Tadeu? Não, meu Deus, eu falei 3 Judas nenhum. O Judas o traidor. Tem algum Judas aí, pelo amor de Deus, gente? Aí vão ser 4 Judas aqui. Ele escolheu trair Jesus. Mas entenda uma coisa: ele anda com Jesus, come com Jesus, bebe com Jesus, está à mesa com Jesus, participou de vários momentos com Jesus, mas assim mesmo ele decidiu trair Jesus. E São João da Cruz vai mais profundo nisso. Olha para mim. São João da Cruz fala que Jesus lavou os pés dos apóstolos com a intenção que quando ele lavasse os pés de Judas, Judas desistisse daquilo que estava no coração dele. Quero que você entenda que Jesus, ele mesmo que você o decida trair, mesmo que você se decida a se afastar dele, ele vai dar um jeito de te trazer de volta. Só que se ele tentar e você não quiser, o fim de Judas você já sabe. A escolha é nossa. Jesus é aquele que não vai desistir de você jamais. Gente, olha aqui para mim. Eu contei uma coisa agora aqui no PHN, falando, né, quando minha mãe terminou de dar o roda o VT. Roda o VT, então minha mãe já sabia que ela ia, só não sabia o que ela ia falar. Aí minha mãe falando, ó, obrigado pelo filho que você é, e tal, e a gente chora, né? Aí tá na, meu Deus, aí tá na televisão, a gente chora mais um pouquinho também, né? Pra todo mundo chorar. E uma coisa eu disse que é a pura verdade: a mãe jamais vai desistir de um filho. E eu falei isso. Eu agradeço a minha mãe por nunca ter desistido de mim. E a minha mãe, ontem jantando lá na casa dela, ela falou para mim: meu filho, o diabo não queria que você tivesse vindo, porque quando eu estava grávida de você com 3 meses, uma mulher chegou para mim e disse assim: olha, pensa que notícia boa, né? Minha mãe grávida, né? Primeira vez grávida, né? Falou assim: o seu marido te trai. E ela: sim, seu marido te trai. Por que tu não tira essa criança? O que ela pensou na hora? Como é que eu vou ter uma família com um cara desse que não... Agora eu tô grávida dele e nem família ele quer ter. Aí ela começou a contar, comecei a chorar. Lógico, ela falou: quando você nasceu, eu fiquei por mais de 20 dias no hospital, internada,
quase morri quando você nasceu. Deus, mãe, é aquela que jamais vai desistir de nós. Imagina Deus. Deus jamais vai desistir de você. Gabriel, mas eu sou machucado, sou ferido. Talvez eu não tenha expectativa na minha vida. Talvez eu não tenha uma base familiar. Talvez eu não aguento mais viver. Deixa eu te falar uma coisa. Tem vários jovens aqui que estão com esse sentimento, que já pensaram em desistir de tudo. Eu estava no final de semana numa cidade chamada Montes Claros, Minas Gerais. E no momento de adoração, Jesus foi falando e disse assim: olha, tem uma moça aqui na minha esquerda que você tentou tirar a sua vida, mas para você ter certeza que é com você que Deus está falando, você escreveu sua carta de despedida no bloco de notas do seu celular. Quando eu terminei de falar isso, a primeira vez que eu vi o celular assim, ó, não voou, né, até Jesus, mas rolou até em mim o celular. Eu não conseguia abrir o celular porque não tinha senha do celular. Mas aquela menina foi para frente de Jesus e ela não chorou, ela berrou. Quando eu terminei, não sabia nem de que era o celular, porque era adoração, meio escuro, veio a menina, ela botou a senha do celular e falou: lê essa carta. Estava a carta dela todinha de despedida, do bloco de notas do seu celular. E ela disse assim: eu vou para o encontro da igreja, mas nada vai me fazer mudar o meu pensamento. Somente se o Senhor falar comigo de forma clara. Se Jesus falar comigo de forma clara, eu não tiro a minha vida. Por que você não aplaudiu Jesus ainda? Eu estou pegando o gancho de terça-feira porque ainda está muito emotivo, mas eu contei dizendo que eu fui abandonado pelo meu pai quando eu tinha 5 anos de idade. O lado esquerdo sabe a minha história, o lado direito não, então vocês, ó, fiquem para lá. Você sabe, eu conheço vocês. Meu pai foi embora quando eu tinha 5 anos de idade. A minha maior dor na minha vida, já adulto, era saber: será que eu vou conseguir casar e ser um bom pai? Porque eu não tive experiência de pai e filho. Vamos jogar bola, vamos pescar, vamos na pracinha, vamos para um parque qualquer. Eu nunca tive isso. Então meu maior medo era esse. O que eu fiz? Quando eu tinha o maior ódio do meu pai, porque ele bagunçou a minha vida. Sabe por que eu tinha ódio do meu pai? Porque eu procurei a vida inteira ele na rua. Eu procurei ele no cigarro, procurei no álcool, procurei na balada, procurei nos namoros, no sexo desregrado, procurei na prostituição. Eu procurei meu pai em tudo que é canto. Porque aquele vazio que havia dentro do meu coração, eu achei que cada coisa ia preencher. Então eu tinha ódio, porque cada vez que eu cometia um ato, eu não sabia aquilo se era pecado ou não, que eu achava: meu Deus, que prazer, será que vai? Não preenchia. E o dia que eu encontrei Jesus, 18 de julho de 2010, Ele curou isso dentro do meu coração. E a primeira coisa que Jesus me pediu: perdoa o seu pai. Eu perdoei meu pai, mas eu fui ser pai. E aqui vem a dinâmica. Me tornei pai, meu filho nasce. O meu pai dizia que quando eu era pequeno, quando eu morei com ele até os 5 anos, eu pedia a bola para ele pequenininha, para jogar, só que ele nunca jogou. Quando meu filho nasce, um aninho e pouquinho, a primeira coisa que meu filho fala dentro do supermercado: bó. O que ele queria? Uma bola. Eu saí chorando dentro daquele mercado, ninguém sem entender nada. Com 3, 4 anos ele despertou para jogar bola. Claro que no melhor time do Rio Grande do Sul, diga comigo, o Grêmio. Muito bem, vamos aplaudir Jesus. Viva o Grêmio. Vamos lá. Calma. Vocês estão por cima da carne seca, os colorados. Calma. O Roger é Judas. Calma.
No tempo certo ele trai, tá? Tô brincando. Olha aqui pra mim. Ele começou a jogar no Grêmio. Beleza. Levei ele um dia num campeonato, 5 aninhos. Mas nunca mais me lembrei daquela coisa, né? Quando eu cheguei no campeonato, que eu cheguei dentro do vestiário, eu vi um pai amarrando a chuteira do filho, para dizer com todas as palavras, um pai pobre. Sabe a pessoa quando ela é pobre mesmo, que ela está com a roupa assim, tudo não simples, a roupa mais surrada assim, tu vê que a pessoa não tem condições. Aquela chuteira simples, aquela roupa simples do filho. Deus falou para mim: seu pai nunca te levou para jogar bola. O que Deus quis dizer naquela hora? Esse pai até sem condições leva o filho para jogar, e o seu pai nunca te levou. Quando Deus falou isso comigo, eu enchi os olhos de lágrimas. Meu filho, sem saber de nada, segurou minha mão forte, e ele foi jogar bola. Jogou lá a manhã inteira. Quando terminou aquele momento do campeonato, meu pai me mandou uma mensagem: e aí, filho, como é que foi hoje aí? E eu, nossa, meu pai mandou mensagem. Eu falei: pai, foi feliz e triste. Ele falou: o que aconteceu? Eu falei: feliz porque eu vi o Estevão jogar e estava com ele, mas triste porque eu e o senhor nunca pudemos viver esse momento. Ele botou umas carinhas de choro, falou assim: o pai te ama e sempre vai te amar. Olha para mim. A gente descobre isso na cura interior, que atrás de alguém que fere, foi alguém que foi ferido. Meu pai não sabia ser pai. Por quê? 12 anos de idade ele perdeu a mãe por câncer. E o meu avô pegou ele, botou na casa dos outros. E casa dos outros é casa dos... Então meu pai ficou de casa em casa dos 12 até o momento que ele casou com a minha mãe. Quando ele se tornou pai, ele não sabia ser pai. Eu nunca fui de fazer isso. E agora no Dia dos Pais, eu escrevi um texto para o meu pai lá no Instagram, que talvez sirva para nós voltarmos à comunhão com Deus. Eu quero que você entenda isso. Nunca botei uma foto minha do meu pai, nunca. Mas esse ano foi algo tão diferente, que ele disse que é o evento do ano. Dia dos Pais é o evento do ano, é o dia que eu vou visitar ele. Eu escrevi um texto para ele que eu quero que você entenda. O texto diz assim, este é meu pai. Tá a foto dele, lógico, não é comigo, né? Não convivemos juntos. Não lembro quantas vezes esteve no meu aniversário. Também não lembro o quanto já chorei de saudade por ele não estar na minha escola. Ou quando eu mais precisei. Não lembro da falta que ele fez naqueles momentos que precisava falar coisas de homem para homem. Ou ainda naquelas noites que o que eu mais queria era um abraço, um beijo. Não lembro quantas vezes eu pensei que a vida não daria certo por causa de traumas causados na infância. Sabe por que eu disse que não lembro? Porque temos que virar a página. Eu decidi perdoá-la 14 anos atrás. Hoje estive com ele e quero apenas lembranças boas daqui para frente. Eu posso, e você também pode, virar uma página que machuca e dar chance para uma nova história. Te amo, pai. Feliz Dia dos Pais. Deus é tão especialista em nos trazer de volta para Ele, que eu entendi que quando meu filho nasceu, Ele é o caminho da cura do meu pai. A cada passo uma cura, a cada uma descoberta uma cura. Deus vai colocar pessoas na sua vida para curar naqueles lugares que mais machucaram você. Mas você precisa de uma coisa: voltar
para Deus. Voltar a ter comunhão com Deus. Você precisa estar em comunhão com Deus. Você precisa sim voltar. Você precisa desligar um pouco o celular. Você precisa sim ir para o seu quarto, fechar a porta. Deus ali está. Eu já presenciei milagres de pessoas que estavam na UTI, que me pediram oração. E eu fui para dentro do meu quarto e pedi a Deus. E as pessoas estão em casa. Como um menino um dia que tinha 2% de chance de vida. E a mãe desesperada disse para mim: reza pelo meu filho. Você não pode ir na igreja. Eu fui para o meu quarto. 2 semanas, 15 dias depois, a mãe mandou o filho cheio de coisa do hospital, mas fazendo fisioterapia já, brincando com a bola. E está em casa. Eu já vi Deus fazer tanta coisa, mas nós precisamos ter comunhão com Deus. Entenda uma coisa que eu estou dizendo aqui. Você não tem que buscar Jesus pelos milagres que Ele dá. Você tem que buscar Jesus pelo que Ele é. Os milagres, o resto é em acréscimo. Acréscimo na sua vida. A cura vem em acréscimo. Quando eu encontrei Jesus, eu não sabia que Ele ia me curar por inteiro, mas eu imaginava. Porque eu preciso ser curado. Como é que um jovem vai falar sobre castidade contra um jovem se ele está com a vida totalmente desregrada? Então Deus tinha que me curar na área da sexualidade. Como é que eu vou falar para um jovem: larga da cocaína? Mas quando vira as costas eu estou lá dando um teco. Como é que eu vou falar isso para o jovem? Não posso. Deus precisa me curar da drogadição. E foi isso que Deus foi me fazendo, me curando passo a passo. Olha aqui para mim, para quem começou hoje na caminhada. Vão dizer para você várias coisas. Uma delas vão dizer: não, infelizmente vão dizer assim: não, semana que vem, daqui 2 meses você está lá de novo lá. Você não vai voltar para trás mais não. Você vai voltar a ter comunhão com Deus. Volta. Vou ser bem sincero, quanto tempo a gente tem? 5 minutos? 2 minutos? Não sei, do que sabe, eu não... Ah, tá ali, que chique. Nossa, estou me sentindo até... Tem 3 minutos depois. 3 minutos oração, tudo. Bom. Não, mas dá para terminar já, não tem problema. Eu estou olhando para o tempo ali, 3 minutos e 24 segundos. Vou eu contar um testemunho para encerrar, mas não vai dar tempo. Ah, todo mundo é curioso, né? Comunhão com Deus é você estar atento àquilo que Ele tem para você. Olha aqui para mim, para a gente encurtar essa pregação, tá? Encurtar mesmo assim para nós terminar, Nós falamos de comunhão com Deus. Inclusive eu li o Evangelho de São João, não falei nada que dizia ali. Falei nada, né? Falei de Santa Teresinha, aí não consegui trabalhar a comunhão ali, das trevas, da comunhão com Deus. Mas você lê depois, tá bem? Ah, o Thiago Marcon está aqui, né, gente? Então pode fazer feio, né? Então nós falamos que homens e mulheres no Antigo Testamento tiveram comunhão com Deus. Uns sim, outros não. Tiveram santos da igreja que sim, tinham comunhão com Deus, mas muitas vezes estavam desanimados, mas mesmo assim eles iam às águas mais profundas. Depois falei da questão da paternidade, que eu vou caminhar com Deus, mas eu tenho muitas feridas, então Deus vai me curar no meio do caminho. Ah, mas eu não consigo, mas vai, caminhe, Deus vai curar você. E por último, você acaba sendo um instrumento de Deus nesse mundo que precisa tanto. Há 1 ano exatamente e 4 dias atrás, 1 ano e 4 dias, eu ia para o zoológico de Sapucaia com a minha família. E até inclusive eu falei para minha mulher: o que você quer no zoológico se você já tem um animal em casa, né? Só que eu fui para a comunidade Tabor, lá em Cascavel, no Paraná, numa quinta-feira. Cheguei na sexta em casa, sábado preguei em Santo Antônio da Patrulha, e domingo a minha mulher queria ir para o zoológico. Eu falei: amor, domingo vamos descansar. E ela falou assim: nós vamos para o zoológico. E eu falei: então nós vamos para o zoológico. Só que de manhã, que eu tenho 1 minuto para contar, só 1 minuto, né? E aí, eu de manhã me acordei, fui na missa cedo de manhã, minha esposa tinha na missa um dia antes, e quando eu fui sair, o meu pneu estava furado do carro. E eu, puxa vida, cara, o que eu vou fazer? Quem já escutou, tapa os ouvidos.
que eu vou fazer? Cara, eu vou para a missa e depois dou um jeito nesse carro. Na missa eu falei para minha esposa, não vai dar para nós ir mais. Ela falou, por quê? Porque o pneu do carro está furado. Ela falou, nós vamos ir. Quem é mulher aqui? Levanta a mão, mulherada, levanta a mão. Levanta a mão, mulherada. Quando uma mulher diz que para o rapaz que vai, ele... É verdade? Então tá, você já sabe o que eu estou falando. Só que quando eu cheguei, o meu pneu não estava furado, meu pneu estava rasgado. Ou seja, não tinha como consertar o pneu. Então eu peguei, procurei pneu, me atrasei. Quando deu 10h20 da manhã, eu falei, amor, não achei o pneu. E o que a mulher me disse? Nós vamos ir. Eu peguei o step, coloquei o step e fui com o step. Quando eu estou subindo a ponte em Porto Alegre, lá em cima, 36 metros de altura, um cara estava para se jogar de cima da ponte. Qual é o instinto humano? Eu buzinei, porque aquele cara fez assim com a perna, e eu buzinei, ele ficou montado em cima da ponte, e eu parei o carro. Falei para minha esposa, aquele cara vai tirar a vida. E ela falou assim, e o que você vai fazer? Eu falei, não sei, e o Espírito Santo falou para mim, desce e vai lá agora. Isso se chama comunhão com Deus. A minha esposa morre de medo daquela ponte. Ficar parado com as crianças piorou. Eu liguei o pisca-alerta, puxei o freio de mão, as crianças começaram a chorar e eu fui. Quando eu estou indo, vem vindo um carro da IPTC. O carro da IPTC está vindo, eu parei o carro da IPTC, o cara olhando para nós em cima da ponte, montado. Consegue uma cadeira aí, rapidinho? O cara estava montado assim, em cima da ponte. Então aqui tem 36 metros de altura e aqui está o chão. E ele estava assim, olhando para nós assim. O carro da IPTC eu parei e falei pro cara, olha, eu acho que aquele cara lá vai tirar a vida e tal. Aí um falou assim, não, eu já liguei para a polícia rodoviária, logo eles vão vir. Presta atenção que eu vou dizer. Só que pro motorista eu disse assim, nós precisamos fazer alguma coisa. E o cara olhou para mim assim e falou, vamos fazer alguma coisa. Dá ré no teu carro. Dei ré no meu carro, deu ré no carro da IPTC. Chegamos próximo dele, o cara ficou olhando só para baixo. E eu comecei, moço, licença, desculpa me intrometer na tua vida. Ele não me olhava. Eu não sei o que você tem passado e tal. E ele aqui, olhando para baixo assim, ó. Eu conversando com ele, quando eu falei assim, moço, desculpa me meter na tua vida e tal. Você quer alguma coisa? O que eu posso fazer? Ele olhou para mim assim, olhou para minha cara e baixou. Eu pensei, já era, não tenho o que fazer. Nesse momento começou a parar um monte de carro em cima da ponte, as pessoas com a mão na cabeça, apavoradas, e eu ali pensando na minha esposa, nos meus filhos, e ao mesmo tempo pensando naquele cara. Só que ali você tem uma coisa que você tem também, que é comunhão com Deus, comunhão com o Espírito. Então você começa a pedir ajuda. Eu fui dizendo, moço, por favor, não faça nada com a sua vida. Nisso um cara desceu correndo do outro lado, atravessou, e você é parente dele? E ele falou, não, eu sou Uber. O que esse maluco aí? Quando o cara foi chegando perto, ele olhou para o cara, olhou para nós e botou os dois pés em cima da ponte. Quando ele botou, você só tem uma escolha: dá tudo que você tem. Então eu comecei a chorar desesperadamente, comecei a gritar, moço, pelo amor de Deus, não tira a sua vida. Tem gente que te ama, tem gente em casa. Ele não olhava para mim, ele olhando para baixo. Só que aquilo foi segundos, a minha cabeça parecia minutos. Não tira a sua vida. Eu falei, olha para mim, eu gritei. Quando eu gritei, olha para mim, ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, o cara da IPTC falou assim, amigo, eu não sei o que você tem passado, mas deixa eu te dizer a minha história. Eu perdi uma filha de 22 anos. E se você não perdeu filho nenhum, não tem dor maior no mundo que perder um filho. Então eu deveria estar no seu lugar. Aquele cara olhou, não sei como ele não caiu. Ele voltou de novo, ficou montado a cavalo em cima da ponte. Eu fui conversando, quer que ligue para alguém? Ele falou só uma palavra, minha mãe. Pega o número da mãe, passa para o cara da IPTC, o cara da IPTC liga. Eu fui chegando próximo dele, pode chegar próximo. Ali já estava rodoviária, bombeiro, socorro lá embaixo, 36 metros, era só para recolher o corpo, né? Fui conversando com ele, ao ponto que eu disse, tem gente que te ama, cara, não faz isso e tal. Ele decidiu descer da ponte. Começou a chorar. Aí eu esqueci de tudo. Não pode chegar perto de um cara desse, que ele pode te puxar, jogar para lá. Eu falei, vou pegar uma água para ti, já veio, e ele fez assim com a cabeça. Eu fui lá pegar água, as crianças estavam rindo, batendo palma, rindo. Eu falei, o que foi? Ela falou, depois eu te conto.
Aí minha esposa me contou que quando eu saí, as crianças falaram: o pai, o que o pai vai fazer? Começou aquele griteiro. Minha esposa falou: meu Deus, me dá uma luz. Jesus falou para ela: diga que o pai é um super-herói e vai salvar uma vida. Então elas gritavam: o pai é um super-herói, vai pai, salva. A parte mais bonita veio agora. Cheguei perto dele, abri a água, dei para ele, beijei as mãos dele. Ele disse assim: duas coisas fizeram que eu não tirasse a minha vida. Quando você disse que alguém me amava, eu lembrei da minha mãe. E quando aquele homem disse que perdeu uma filha de 22 anos, a minha filha tem 22 anos e eu lembrei dela. Saímos dali, a SAMU veio, levou o cara para cima da ponte, os bombeiros, tudo, e fazer o exame. A rodoviária me chamou, o cara da IPTC caiu em prantos. Escuta, o que eu falei no início da pregação? Que Deus vai nos curar no meio do caminho, e que nós vamos ser sinal na vida de outras pessoas. Quem tem comunhão com Deus, acontece isso. Aquele cara entrou em desespero e chorou. Quando aquele cara terminou de chorar, ele disse assim: eu estou chorando porque a minha filha foi vítima de suicídio e eu não consegui salvar ela. E hoje, porque você parou o carro, a gente conseguiu salvar esse cara. Deus queria salvar o cara e curar o outro em cima da ponte. Olha aqui. Seja um instrumento de Deus na vida das pessoas. O meu pneu rasgado não foi um momento de raiva, não. Eu estava na hora certa e no momento certo. Ele andou 8 quilômetros para tirar a vida, com roupa de caminhada, tênis de caminhada, calça de caminhada, tudo de caminhada. Porque ele disse: quando eu chegar no topo mais alto da ponte, eu vou tirar minha vida e ninguém vai desconfiar. Se eu tivesse passado 1 minuto depois, eu ia ficar sabendo que alguém se jogou da ponte. Se eu tivesse passado 1 minuto antes, é um cara que está caminhando. Mas eu passei na hora que ele colocou a perna. Ou seja, Deus foi me atrasando para que eu chegasse na hora certa. Você não está atrasado, não. Tem coisa na sua vida que vai acontecer na hora certa. Mas tenha comunhão com Deus. Amém?